de um irmão. Então nós vamos ver aqui algumas palavras de Paulo, um pouco do material que eu tirei da internet. E antes de darmos continuidade, eu gostaria de dizer a vocês que na família da minha mãe, inclusive ela, que são 4 irmãs, todas têm, ou tiveram, que já desencarnaram todos, filhos adotivos. Todas elas. E me parece que hoje essa não é uma prática tão comum como era mais antigamente. Talvez a necessidade antigamente fosse bem maior, a miséria, a fome. Eu tenho 2 irmãos de criação. Uma mora na Bahia e o outro, infelizmente, desencarnou agora em janeiro. E nós somos todos criados iguais. Todos iguais. Quando a mãe tinha que tirar um foto, ela tirava os 4. Não era só de um. Não adiantava dizer que foi ele que começou, foi ela que começou. A educação ela era para todos, iguais. E foram educados como filhos. O maior exemplo de adoção que a gente pode conhecer é o Divaldo, né? Com a Noção do Caminho. Olha quantas crianças, mesmo não sendo filhos adotivos dele pela lei, mas quantas crianças ele atende lá? Aqui no Centro Espírita, quantas crianças são atendidas aos sábados na evangelização? É uma espécie de adoção. Não concorda comigo? Porque a gente traz a criança para educar os princípios morais da doutrina espírita. Então, gente, filhos adotivos. Vamos dar uma olhada no material que eu trouxe. O que é a adoção? A adoção, a palavra tem origem no latim adoptio, que em nossa língua significa tomar alguém como filho. Ação de adotar, tomar para si com cuidados. Então, é um conceito de adoção que eu trouxe para a gente ver, muito importante, como diz ali, né? Tomar alguém como filho. Tomar alguém como filho, quer dizer, a gente já teve outros filhos e estamos trazendo mais alguns. Com a divina questão da caridade, do amor, não é verdade? No livro do Divaldo, esse livro eu já trouxe de outra vez aqui, de outra ocasião, que é o Divaldo Responde, o livro número 2, e ele diz assim, a visão espírita sobre a adoção. Fizeram uma pergunta para ele assim, qual a visão da doutrina espírita sobre a adoção? E ele responde, a doutrina espírita vê a adoção como uma verdadeira bênção. Feliz quem é capaz de adotar o amor, trazer para dentro da sua casa os seres queridos ou seres problemas que os recursos humanos não permitiram que viessem pelas vias biológicas. Assim procedendo, realizaremos também o trabalho da divindade que a todos tem como filhos e de Jesus Cristo que todos nós adotou como irmão. Vejam que aqui ele ressalta a questão daquelas mulheres ou daqueles casais que não podem ter filhos, que é a questão orgânica. A minha filha teve que fazer vários tratamentos e por fim ela conseguiu ter gêmeos. Lindas gêmeos. Trabalhar só avô, né? São mais bonitos de todos, pode ter certeza. Não é verdade? E aí ele ainda nos diz assim, ó, que nós somos irmãos de Jesus Cristo, que todos nos adotou. E quem é o grande pai dessa família? De toda essa família? É Deus. Me lembrou quando a irmã estava lendo ali sobre a árvore, né? O tronco com as raízes seria Deus. Os galhos seriam nós. Nós até poderíamos dizer que as raízes é Deus,
e o tronco é Jesus. E os galhos somos nós, adotados ou não. Somos filhos de Pai, filhos de Deus, né? Ele mesmo nos disse que nós somos filhos dele. E aí uma perguntinha bem pequenininha, mas bem chatinha. Por que não adotar? Porque as pessoas, a maioria das pessoas prefere não adotar. E aqui eu não vou entrar nem na seara daqueles casais que têm animais de estimação. Até porque eu também tenho. Né? Mas essas pessoas podiam, né, adotar uma criança também. Junto com os animais. A criança vai ficar muito feliz. Isso me lembra, alguns dias atrás eu li no Jornal do Almoço, mostrou a reportagem de um casal que não podia ter filhos, e aí eles fizeram lá aquela inscrição, eu não sei muito bem como é que funciona, e lá eles disseram na ficha, a gente quer crianças até 5 anos, tal, caucásia branca, não sei o quê, todas aquelas exigências que a gente faz. Como se adotar a gente precisasse fazer isso, né? Porque adotar é amor, então tu não precisa discriminar o que tu queres. E por final, na reportagem, esse casal adotou 4 crianças, irmãs do Rio de Janeiro, e bem ao contrário do que eles pediram. Alguns acima da idade de 5 anos, com a pele morena. Então, isso demonstra o amor, a afetividade, amor de pai, amor de mãe, e a felicidade deles na reportagem é impressionante. A gente sabe que o dia a dia é difícil, né? Então por que não adotar? Aí hoje de manhã, eu ainda estava trabalhando em cima dessa palestra, eu achei esse material do Chico. O Eurípides Humberto Higino dos Reis, o escolhido, filho do coração do Chico Xavier. Ele adotou esse cidadão. Eu acho que grande parte de nós devemos saber alguma coisa dele, né? O Eurípides, né? E aí, Chico tendo uma conversa com o filho, o Eurípides, no caso, né? Ele disse que assim, ó, que o nome dele foi escolhido em 1951. Ele recebeu uma carta do pai com uma criança. E ela dizia assim, olha, Tuiutaba, Minas Gerais, nasceu meu filho. Coloquei o nome dele em homenagem a Eurípides Barçanus, um grande espírita, já tinha encarnado, uma pessoa sensacional como espírito. E Humberto de Campos, porque o menino estava com meningite e o espírito Eurípides Barçanus o curou. Humberto, por quê? Naquele momento estava ocorrendo o processo da família de Humberto de Campos contra Chico, meu pai. José da Cruz dizia ainda na carta que não iria ter tempo de conhecer o Chico, né? Mas que minha mãe, Carmen, me levaria até ele. E o pai morreu em 21 de novembro de 1955. Vejam que história interessante, né? Esse Eurípides, Eurípides Humberto. Para quem não sabe, a família de Humberto de Campos processou o Chico Xavier porque ele trazia mensagens do Humberto de Campos. O Chico continuou trazendo as mensagens dele com o pseudônimo de Irmão X. Então é esse o processo que aconteceu naquela época. Gente? É por isso que ele fala aqui no processo. Aqui nós vemos o Eurípides ainda menino em formatura, tá? E aí o Chico nos diz assim, ó, que esse Eurípides, esse irmão encarnado, filho adotivo dele, tinha sido, na última encarnação, na encarnação do Chico agora, o irmão dele, José Xavier. José Cândido Xavier. Esse é o nome do irmão que está encarnado no Eurípides. Continuando, eu vou conseguir amar alguém que não carrega meu sangue e
meus genes. Consigo ou não? É o amor maior do mundo. Se a gente consegue amar a esposa e o marido, né? Porque não adotar alguém, não é verdade? Aí vamos dando seguimento. O que Divaldo nos diz com relação a isso, né? Pode relatar-nos a experiência com a adoção. Na verdade, esse texto eu tirei o que importava, não dei, tinha mais coisa. Tá? Então ele diz assim, ó, algumas foram tiradas da lata de lixo, algumas crianças, né? E isso, infelizmente, é uma coisa que ocorre. Há pouco tempo atrás, aí na mídia, uma menina que jogou o filho pela janela do ônibus. Quantas crianças são jogadas no lixo? São abandonadas na rua? Puxa, gente, é só ir ali e fazer, entregar para adoção, não precisa tal coisa, né? Não é verdade? Silvia, tudo bom? Acabei de reconhecer minha prima, que eu não vejo há muito tempo. Sou eu mesmo, Silvia. Nem parece, né? Mas eu me modifiquei muito, pode ter certeza disso. Graças às circunstâncias pela qual vieram, sem qualquer identificação. Eu registrei como filhos biológicos, foram 3 na época. Isso não era permitido legalmente, mas eu ignorava, porque não havia adoção legal naquela época, né? E ele ainda relata mais abaixo, entretanto, mesmo que não tivesse o conhecimento das consequências, talvez não positivas pela adoção, né? Eu me esforçaria para tentar levar adiante o desejo de tê-las na condição de filhos. Ele tem 3 filhos adotados, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né? O sentimento de amor que essas crianças nos inspiram, esses adotados, ainda inspiram hoje, através de netos, bisnetos, deu-nos plenitude e ajudou-nos a amadurecer interiormente. Porque o amor somente é válido quando vivenciado através de experiências profundas. O amor somente é válido quando vivenciado por experiências profundas. Nós sabemos que o amor em ação é a caridade. Na verdade, isso é o que nos diz a doutrina do Espírito. O amor em ação é a caridade. Então, a adoção, por consequência, é um ato de caridade extremo, muito grande. Até porque tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta para os Espíritos, como Jesus via a caridade? E a resposta dele, do Espírito, era indulgência, benevolência e perdão. O que mais do que isso não adotar uma criança? Temos tudo isso. Uma criança adotada, ela vai se transformar em um homem e não vai mais largar os seus filhos. A gente entende que há muita dificuldade para muitas pessoas, mas não justifica qualquer ato de abandonar o filho. Agora, justifica muito mais aquela mãe, aquele pai adotivo acolher aquela criança com muito amor, com muito afeto, dando a elas a educação, dando a elas o sustento material, dando a elas o estudo, a formação, como é o caso do Eurípides aqui, ou como é o caso dos filhos do Divaldo, não é verdade? Aí continuando, preconceito. Amor não tem sangue. Eu acabei de falar para vocês nessa entrevista que eu vi na televisão há alguns dias. O casal adotou 4 crianças morenas, afro-brasileiras. Então, o amor não tem sangue. E aí, dando continuidade, Divaldo
foi perguntado para ele assim, ó, devemos revelar à criança que ela é adotiva? E o Divaldo responde, sim. Desde o primeiro momento, a experiência que eu tenho é que, se não contarmos, alguém o fará. Isso é real e verdade. E sempre vai vir pela pior via. Sempre. Nunca pela melhor. E ao explicar na hora errada, produzimos mágoa. Para os filhos que eu adotei, fui narrando suavemente como havia chegado. Porque alguns perguntavam, tio, você é meu pai mesmo? E um deles, o Jaguaraçu, me falou um dia aos 4 anos, você não é meu pai. Os meninos me disseram que você é branco e eu sou negro. Olha a esperteza da criança, né? Então não podemos mentir para eles. Na família eu tenho a negrinha, que é filha da tia Resila. A negrinha é um fato. Não tem como tu explicar para ela. Aí a explicação que ele deu assim, ó, você não é meu pai, os meninos sabem que você é meu pai. Por que eu sou negro? E o Divaldo responde para ele, porque você nasceu à noite. Que amor, né? Você nasceu à noite. Porque uma criança de 4 anos, o que tu vai dizer para ela? Não tem muito o que dizer. Aí na sequência, ele diz assim, ele sorriu e falou, e o André? O outro coleguinha dele, né? Porque nasceu ao meio-dia. Ele era louro. Aí o menino aí disse, e o Bruno? O Bruno nasceu à tardinha. O menino era mulher. Quer dizer, ele conseguiu colocar as 3, uma sequência de manhã, tarde e noite, dando uma explicação para a criança do porquê que ela era pretinha e ele, de volta, era branquinho, e por que não poderia ser pai dele. A resposta aqui está incompleta, é óbvio que está incompleta, mas o que adianta tu dizer para uma criança de 4 anos toda a verdade? E ele continua dizendo assim, ó, então eu fui explicando que nem todos os filhos vêm através do nosso corpo, que a gente vai lembrar, nem todas as mulheres têm condições de gerar o filho próprio, né? Você é meu filho porque eu quis, eu fui buscar você. E quando ele me perguntou, disseram que eu fui deixado em uma lata de lixo. Esse é o Jaguaraçu, o pretinho. Eu confirmei. Ele respondeu de volta para ele, é verdade. Foi uma ideia que a sua mãe teve. Porque se ela viesse trazê-lo, eu não aceitaria, porque não educo crianças que têm pais vivos que podem fazê-lo. Ele então deve ter pensado, eu ponho aqui na lata de lixo, que é o único lugar onde o bebê ficará resguardado e ele terá o que receber. História triste, né? E quantas vezes acontece? Isso aqui deve ter sido lá pelos anos 50 e até hoje acontece, e acontecia antes disso, muito mais ainda. Eu acho que todos nós sabemos, né, o que é aquela roda. Como é o nome? Não é roda da fortuna, lá onde as crianças eram depositadas na Santa Casa antigamente. Os excluídos. Roda dos excluídos. Como é que acontecia aquilo? Era uma concha, vamos dizer assim, virada pelo lado de fora. A mãe que não queria o filho chegava ali, depositava e virava para o lado de dentro. Isso, para mim, já é um ato de bondade, já é um ato de amor, porque ela tem consciência que não pode criar um filho. Aqui na casa, eu vi agora há poucos dias o pessoal postando que levou para o hospital aí vários enxovais. Na outra casa que eu trabalhava, o pessoal levava para o presidente Vargas, mesma coisa. Então existem muitas formas de mostrar o amor
a essas crianças que vêm ao mundo. Não é verdade? E ainda o Divaldo ainda complementa assim, ó, sua mãe foi muito corajosa, né? Porque ela renunciou a Deus, pois não tinha condições de educá-lo e deu-me para que eu o educasse. O que você acha? Ele entusiasmado exclamou, puxa vida, a criança com 4 anos. Filhos são um empréstimo da divindade, não são nossos. A gente tem mania de dizer meu filho, minha mãe, meu marido. Ele está filho, ele está marido, ele está mãe. Ele não é nosso. A maior dificuldade que a gente tem quando os filhos crescem é justamente essa. É o ninho, é o abandono do ninho, né? Que a gente chama aqui. Para as mulheres é bem mais difícil que o homem, não que o homem também não sinta isso, né? Porque as crianças crescem e querem seguir a sua vida. E a gente fica se remoendo dentro de casa. Ai meu Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que tu fez há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Ele vai errar? Ah, vai. Mas quando a gente caminhava e caía, o que a mãe dizia para a gente? Levanta. Ah, mas o meu joelho, mãe. Ah, quando casar, sabe. E tu tinha que continuar a caminhada. E é o que a gente faz até hoje. A gente continua a nossa caminhada. Ah, mas a gente já está adulto, a gente sabe as coisas do mundo. Eles não sabem. Como é que eles vão aprender? Como é que eu vou pegar, tipo uma galinha, e botar os filhos embaixo das asas? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar eles crescerem por si. Agora, eu também tenho que estar à disposição deles. O momento que eles chegar para mim assim, pai, mãe, o que eu faço em tal situação? Aí a gente vai dizer, olha, eu faço isso, isso, aquilo. Normalmente eles não fazem isso, isso, aquilo. E quando já vem te perguntar, eles já têm uma ideia formada. Mas tu fez a tua parte. Não é verdade? Então, a gente tem que ter consciência disso, que filhos são empréstimos da divindade, não são nossos. Adoção por pais homossexuais. Esse aqui é um assunto sério, traz muita celeuma, é um assunto que a gente vai dar uma pincelada por cima. Eu achei importante trazer isso aqui, porque acho importante esse tipo de adoção. E nós vamos dizer por quê agora. A forma que uma pessoa se relaciona sexualmente faz parte do seu livre-arbítrio e não pode ser utilizada como justificativa para excluí-la do direito de amar, cuidar e criar um filho. Quem somos nós para julgar isso aí? Para dizer que aquela criança não pode ser adotada por casal homossexual? Esse mesmo casal homossexual que adotou a criança, essa criança foi excluída da vida de pessoas heterossexuais. O importante não é, como diz aqui, como se relaciona sexual, é livre-arbítrio. O importante é respeito mútuo. Divaldo até fala, e essa parte eu não coloquei na palestra, porque esse livro já é um pouco mais antigo, que ele teria um certo, como é que eu vou dizer, uma certa resistência, como essa criança futuramente ficaria psicologicamente. Mas hoje a gente já consegue ver que isso está totalmente sanado. A criança aceita bem, desde que ele seja bem explicado, desde que ele seja bem orientado. O mais importante do que com quem nos relacionamos é a forma como nos relacionamos. Eu respeito meu parceiro, minha parceira. Minha união conjugal está baseada em valores morais. Se tu tiver os teus valores morais, tu vai passar para aquela criança. E ao longo da vida dessa criança, tu vai dar todas as explicações necessárias. Começando pelo fato de dizer para ela, olha, os teus pais biológicos eram um homem e uma mãe, mas te abandonaram. Nós te vimos jogado
e te trouxemos para nós, para te dar amor, para te dar carinho, para te dar tudo que tu necessita. Ainda sobre isso, né, Divaldo nos dizendo, primeiro uma pergunta, né? Muitas pessoas consideram uma relação homossexual como antinatural, porque o sexo serve principalmente para a procriação. Em resposta a isso, alguns casais homossexuais têm adotado crianças. O que você tem a nos dizer a respeito disso? É verdade, o casamento, o princípio básico dele, primeiro, é a procriação. Aliás, é uma das grandes fontes de energia do ser humano, é o sexo. É uma energia incrível. Mas isso é assunto para outra vez. Aí a resposta do Divaldo, aqui eu condensei, que é onde está aquela questão que eu falei para vocês, do crescimento dessa criança, como é que ela seria no futuro. Ele diz assim, é um direito que compete à criatura humana. A sua própria conduta, desde que não agrida a sociedade numa espécie de exibicionismo que expressa um transtorno de natureza emocional para se impor. A adoção por casais homossexuais é perfeitamente válida. Divaldo falando isso, nós espíritas concordamos. Até porque nós não temos nenhum tipo de segregação com ninguém. Gênero, número, outras religiões. O importante é o que tu faz, não o que os outros pensam. O importante é o que tu realiza. O importante é que tu vem dentro do centro espírita e segue as bases da doutrina espírita. Aquele manualzinho que a gente tem no livro chamado o Evangelho segundo o Espiritismo é a coisa mais simples. Aquilo ali nos traz a vida toda da gente está vivendo. É simples, é só seguir o que está escrito ali. É só. Nós não conseguimos seguir, mas é só seguir. Está tudo ali, as bases morais, a caridade, o amor, a vida futura. Está tudo ali dentro. Então aí um texto que eu já tinha falado para vocês, né? Cada criança adotada por um homossexual foi abandonada por um heterossexual. Ok? Só uma informação a mais. Né? A adoção é um exercício do amor. Né? Oportunidade maravilhosa de mais do que darmos luz, sermos a luz na vida de alguém. E termos uma nova luz em nossas vidas. Que bonito isso, né? Sermos a luz na vida de alguém. A gente iluminar o caminho dessa criatura que nos foi confiada por Deus. Esse adotado, ele foi confiado por Deus para nós. E nós devemos ficar muito felizes de tê-lo junto de nós. Aprendemos a amar verdadeiramente. Nos desacorrentamos dos preconceitos e limites impostos por nós mesmos, que nos impedem de viver o amor na sua totalidade. Então, gente, hoje, casualmente, eu terminei a palestra antes do horário. Porque eu sempre vou além. Sempre vou além. Uns 3 minutinhos adiantado. Puxa vida, ainda bem que a Irene não está aqui hoje para me corrigir. Ela sempre me corrigindo. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham entendido o que eu tentei trazer para vocês com relação à adoção. Espero que, pelo menos, uma coisinha de tudo que eu falei aqui nesses 20 e poucos minutos fique no pensamento de cada um, leve para suas casas e, por favor, difundam essa questão da adoção. E também a doutrina espírita, porque é muito bonita a gente ser espírita, né?
saindo na rua, o cara estava acordado, você já está então, xingando o cara de tudo que é coisa. Isso não é ser espírita. Ser espírita é vir aqui, professar e lá fora cumprir. Tá bem, meus irmãos? Muito obrigado a vocês, uma boa tarde.